Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: O mais importante é este: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhes disse: Você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Marcos, capítulo 12, do versículo 28 ao 34. Aê! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Rita Toledo. E aqui é um espaço onde eu quero falar com você sobre a palavra de Deus. Quero compartilhar com você um pouco do que Deus tem feito na minha vida, os ensinamentos que eu tenho tido. E assim, quem sabe, ajudar você de alguma maneira. E se você gosta do conteúdo do canal, se você percebe, sente a presença de Deus, e fala assim: nossa, isso foi importante para mim hoje, compartilhe. Compartilhe com outras pessoas, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, porque isso é muito importante para nós. É importante porque eu aqui, como falando as mensagens, é uma maneira que eu tenho de evangelizar. E você, quando compartilha, é uma maneira que você também tem de evangelizar. Então você compartilha, se inscreva no canal e deixa seu like. E uma das coisas que eu aprendi ultimamente é que quando você se inscreve, você tem que acionar um sininho e ali ele faz a notificação de todos os dias quando tem um vídeo novo para você. Beleza? Agora vamos lá. Ai, Marcos, eu tô fazendo leitura de Marcos ultimamente, né? Eu tô fazendo umas leituras, então você vai ver muita coisa do livro de Marcos aqui. Por quê? Quando eu começo a ler os versículos, quando eu começo a fazer estudo bíblico, eu vou anotando. E é muito interessante porque cada vez que eu anoto, algo vem me dar um insight. Aí quando eu leio novamente, é outro insight. Então por isso que eu acho que a palavra ela é viva, né? Porque ela vai transformando à medida que você vai lendo. Então nunca é igual. Você pode ler o mesmo versículo 10 vezes. 10 vezes você vai conseguir tirar alguma coisa diferente dali. É muito interessante, é muito bom isso. Mas o que eu quero falar com vocês hoje é sobre amar a Deus acima de todas as coisas. Amar ao próximo. É muito engraçado porque quando nós temos, né, pelo Velho Testamento, nós temos 10 mandamentos. E eu brinco com as minhas crianças. Eu falo assim: nós temos quantos mandamentos? Aí eles 10. Eu falei: não, nós temos 11. Como assim 11? Eu falei assim: ué, Jesus não falou que nós temos que amar ao próximo? Aí eles ficam, né? É verdade, é verdade. Mas o que eu quero falar com vocês? Uma das coisas que eu tenho entendido é nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus ele nos formou, ele deu sopro de vida, ele preparou
cada pedacinho que nós temos do corpo, fisicamente, emocionalmente, internamente. Ele cuidou de tudo, 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 tudo. E ele fez isso com o próximo. É engraçado que, assim, outro dia eu estava assistindo uns filmes de época e eu falei assim, não havia espelho. Então, como que a pessoa sabia se ela era bonita ou não? Como a pessoa sabia se ela tinha uma verruga ou não? Como que a pessoa... Elas tinham um reflexo no rio, mas o reflexo no rio é tudo embaçado. Não é uma coisa estável que nem um espelho. Mas ela dependia do outro para enxergar aquilo nela. Olha como nós somos dependentes do outro. Nós não podemos fazer nada sozinhos. Não, eu sou autossuficiente, eu faço tudo sozinho. Mentira! Você precisa do outro. Não tem como, nós precisamos do nosso próximo. E o nosso próximo, muitas vezes, é quem está ao nosso lado. O nosso próximo, ele não é o próximo lá do final da rua. Muitas vezes o próximo é quem está sentado do nosso lado num ônibus, no sofá da nossa casa. Dá para entender? E aí, quando eu começo a perceber aqui, amar o seu próximo como a ti mesmo, você se ama? Porque se você não se ama, você não consegue cumprir esse mandamento. Porque se você não se ama, você não vai conseguir amar o próximo. E o que eu tenho percebido é que tem muita gente que faz de tudo, presta atenção, faz de tudo para o próximo, mas não se ama. Desculpa, mas você não está fazendo nada. Porque quando você se ama, você ama o seu próximo. E às vezes amar ao próximo é falar não. É não fazer. Às vezes amar ao próximo é você falar assim, eu não vou. Como é difícil isso. Quando você reconhece, se reconhece em Deus, se ama em Deus, se valoriza em Deus, você ama a Deus acima de todas as coisas. Por quê? Porque você vai começar a fazer as suas coisas pensando primeiramente no que agrada a Deus. O que Deus espera. É muito difícil isso. Mas eu vou dar um exemplo aqui, como se eu fosse falar com as minhas crianças. Você, de repente, está em um lugar onde você vê R$ 50 no chão. E aí, esses R$ 50, só que você viu que a pessoa levantou e deixou cair os R$ 50. Então, você sabe que aquele dinheiro é daquela pessoa que levantou. O que você vai fazer? Aí vem a pergunta. Deus, ele ficaria feliz comigo para eu pegar aquele dinheiro e guardar? Ou Deus ficaria feliz comigo se eu pegasse aquele dinheiro e falasse assim, moço, moça, você deixou cair esse dinheiro. E aí? É um questionamento de tudo que nós fazemos. Primeiramente, nós temos que perguntar, isso aqui vai honrar a Deus ou vai desonrar o nome dele? Vai agradar a Deus ou vai entristecer a ele? E aí, à medida que você for fazendo esse treinamento de amar a Deus acima de todas as coisas, você automaticamente vai começar a olhar para o seu próximo
de maneira diferente. Tanto que o não que você pode falar para ele vai ser um não, não porque um não egoísta, mas é um não com amor. Deus, ele fala não para nós. Por que nós não podemos falar um não para o próximo? Só que quando você começa a ter esse ensinamento em você, esse ciclo dentro de você, você também começa a entender coisas sobre você. E aí você começa a se amar. E quando você começa a se amar, você começa a falar assim: isso para mim não é bom, isso para mim é bom. E aí você vai fazendo. Então, quando você começa a entender isso, você vai falar assim: se eu não quero uma vida ruim para mim, se eu não quero uma vida de fofoca, de mentiras, se eu não quero uma vida de traição, uma vida de adultério para mim, por que que eu vou fazer isso na vida do meu próximo? Por que que eu vou fofocar do meu próximo? Por que que eu vou mentir para o meu próximo? Por que que eu vou trair o meu próximo? Dá para entender? É isso que eu entendo quando eu leio essa passagem. Quando eu entendo que não adianta eu ir para a igreja, ser dizimista, ser ofertante, estar ali trabalhando dentro de ministério, fazendo a obra, prestando serviço para Deus, se eu não me amo, se eu não faço as coisas colocando Deus em primeiro lugar, se eu não amo o meu próximo. Você percebeu que primeiro eu falei que se eu não me amo? Sabe por quê? Porque quando você começa a entender quem é você, a entender o seu jeito, seus defeitos, suas qualidades, se aceitar e muitas vezes não aceitar o que existe, então você busca a transformação. Quando você começa a se amar, você começa a compreender o próximo. E quando você começa a compreender isso, você começa a compreender mais e buscar mais e mais a intimidade com Deus. Porque aí você começa a falar assim: Senhor, por que o Senhor me ama desse jeito? Por que todo esse sacrifício, tudo isso por mim? Eu sou assim, eu faço isso, eu faço aquilo, que não sei o quê. E aí você começa a sentir o amor de Deus sobre você e você fala assim, mas eu não mereço esse amor, eu não mereço nada disso, por que você está fazendo tudo isso para mim? E aí você simplesmente aceita o amor de Deus. E quando você aceita o amor de Deus, você simplesmente fala assim, eu quero fazer tudo para jamais desonrar a isso. E aí você começa a se amar. Porque você é a obra-prima dele. Nós somos a obra-prima dele. Eu sou a obra-prima do Senhor. Então, quando você entende que você é formada pelo amor dele, formada pelo Espírito dele, formada pelas mãos dele, que ele preparou cada detalhe, você começa a falar assim, cara, eu sou muito valorizada. Eu sou muito cheia do amor de Deus. E quando eu sou muito cheia do amor de Deus, como eu sou muito valorizada, como eu sou muito amada, eu preciso repassar isso, transbordar isso. Então, peraí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar para o meu próximo esse amor, o quanto ele é amado, o quanto ele é valorizado. Então, peraí, como que eu vou fazer isso? Aí você começa a entender que as suas atitudes, que o seu jeito, que a sua fala, que os seus pensamentos precisa
honrar a Deus. Precisa estar ligado inteiramente a Deus em primeiro lugar. E quando você entende toda essa mecânica, quando você entende tudo isso, você começa a olhar para o seu próximo da mesma maneira que você olha para você. Você começa a olhar para o seu próximo dizendo assim: Deus o ama, Deus cuida, Deus preparou ele, Deus formou ele. Da mesma maneira que Deus ele me ama, que ele me cuida, que ele forjou meu caráter, que ele trabalhou em mim, ele fez a mesma coisa com o meu próximo. Como que eu vou querer destruir isso? Aí você não vai querer saber de fazer fofoca, não vai querer saber de mentir, não vai querer saber de trair, não vai querer saber de matar, não vai querer saber de roubar, não vai querer saber de fazer nada disso. Nada para ferir ele. Porque é como se estivesse ferindo você. Dá para entender? Quem que você pensou em alguém? Eu sei que pensou. Quem você olhou assim e falou: eu tô ferindo, eu tô machucando, eu tô maltratando? Pois é. Comece a pensar se você está ferindo a pessoa ou se você está ferindo a você mesma. Eu espero que essa semana seja uma semana para você parar, refletir, repensar nos seus sentimentos, nas suas atitudes e falar assim: ele não merece. Às vezes, na nossa justiça, na nossa visão, a gente fala assim: merece sim, é normal. Mas quando você começa a olhar com os olhos de Deus sobre a vida daquela pessoa, você vai falar assim: assim como eu fui redimida, ele também merece o perdão. Ele também merece ser redimido, ele também merece ser amado, ele também merece ter o melhor. Então eu preciso amar. É difícil? É. Se fosse fácil, o mundo não estaria do jeito que está. Mas eu acredito sim que as coisas mudem. Então que você essa semana possa fazer a diferença na vida de alguém. Que você possa se olhar no espelho, se amar e entender tudo o que Deus tem feito sobre você. Que a graça do Senhor seja derramada na sua vida. Que a misericórdia, a bondade, a paz, a benevolência dele esteja sobre você em todo o tempo. Até a próxima!